Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote meu e vamos falar do Paulistão de 2010, né? E sem perder tempo vamos falar do regulamento, que foi o mesmo dos anos anteriores, nada mudou, tá? E vamos falar do campeão, que foi o Santos, né? O Santos foi o campeão paulista, né? Depois de ter ganho um bicampeonato em 2006, 2007, né? O Santos não foi bem em 2008, né? Foi vice em 2009, mas em 2010 o Santos conquistou o campeonato. E o título foi merecido, porque o Santos mostrava ali ao Brasil, né, novos meninos da Vila, né, com Neymar, Ganso, André, né, é, e entre outros jogadores ali, né, e além de experientes ali, como Edu Dracena, Durval, né, enfim, era um time forte e competitivo esse Santos, né. Enfim, o Santos mais uma vez recorre à base, né, como todos sabem, e o Santos novamente se dá bem, né. Na primeira fase o Santos deu show, sabe? Show. Então, os meninos da Vila desfilaram em campo, com goleadas, com jogadas bonitas, dancinhas, né? E o Santos passou com certa facilidade na primeira fase, né? Uma diferença de 12 pontos para o quinto colocado, né? O último fora da classificação, né? Enfim, a campanha foi tranquila, né? Como eu falei, o Santos goleou vários jogos, né? Chegou a enfiar um 4-0 no Rio Branco, um 6-3 no Bragantino, inclusive um 9-1 no Ituano, né? Enfim, goleadas assim de destaque. Nos clássicos o Santos se deu bem, né? Por exemplo, bateu o São Paulo 2-1, bateu o Corinthians 2-1, só perdeu do Palmeiras ali na reta final ali na primeira fase, mas nada que abalasse, né? Na primeira fase o Santos ficou na liderança, como eu falei, e encarou o São Paulo na semifinal, né? O São Paulo ficou em quarto. E o Santos eliminou o time do Morumbi, né? Venceu 3-2 a ida, né? E enfiou um 3-0 na Vila Belmiro e o Santos estava na final. E na final o Santos encarou o Santo André, né? O Santo André que foi a surpresa desse campeonato, ao lado do Grêmio Prudente, né? Que era o antigo Grêmio Barueri, tá? E foram dois jogos eletrizantes, né? Os dois jogos foram no Pacaembu, né? O primeiro jogo o Santos vence por 3-2, o time do ABC, né? E aí no jogo de volta, né? Novamente no Pacaembu, um jogo histórico, né? O primeiro tempo histórico, né? Onde o Santo André vence 3-2, né? E todos os gols foram no primeiro tempo. No segundo tempo o Santos segura a derrota, entre aspas, né? E com dois jogadores a menos ali, dois ou três jogadores a menos, três jogadores a menos, na verdade, contra um do Santo André, né? E assim o Santos consegue suportar a pressão do Santo André, que teve mais chances até de fazer mais um gol e ser campeão, né? E assim o Santos era campeão, né? Graças à campanha que fez, né? Porque se fosse sem valer gols, essa coisa toda e placares iguais, né? E aí teria disputa de pênaltis e tal, né? Como é hoje em dia, por exemplo, né? Mas enfim, o Santos foi campeão por ter feito a melhor campanha e assim foi campeão paulista de 2010, um título histórico, né? Onde o Santos, né, teve 72 gols, né, em 23 jogos, ou seja, depois do Palmeiras de 96, né, o mais próximo que ficou desse Palmeiras foi esse Santos, né, e enfim, foi um título histórico e 2010 não parou, né. O Santos ganhou a Copa do Brasil ainda, né, no segundo semestre e teve anos mágicos, né, com esses garotos da Vila, né. Ano seguinte o Santos seria tricampeão da Libertadores, 2012 o Santos chegaria a um tricampeonato paulista, enfim. É um Santos que ficou marcado, né? O time base do Santos de 2010, né? Era Felipe no gol, né? A defesa era Pará, Edu Dracena, Durval e Léo. O meio campo com Arouca, Wesley, né? Marquinhos e Ganso, né? No ataque, né? Neymar e André. Às vezes o Santos jogava com três atacantes, né? E aí saiu o Marquinhos, né? E aí o ataque era Neymar, André e o Robinho, né? Robinho que tinha voltado, né? Pra ficar uns meses no Santos e ainda voltou campeão, né? Enfim. Agora vocês vão ficar com os gols da finalíssima, tá? Vocês vão ver aí, né? Os gols que vai valer o título ao Santos e a gente já volta pra falar dos grandes e das zebras, né? Santos e Santo André. Ao longo de todo o campeonato foi assim. E chega já na cara do Felipe com o drible e o gol! Tocou para Robinho, ajeitou, boa bola pro Neymar, driblou o goleiro, limpou, olha o golaço! Gol! Neymar do Santos!
aí brilhou o talento do jovem de 18 anos. Para a briga, ela sobrou pro bate escanteio, Bruno César, lá para dentro da área. Gol! Do Santo André. Branquinho reclamou de falta. Olha o Paulo Henrique, que bolão pro Neymar! Gol! Triguinho na área, também o Branquinho! Gol! O Santo André! Apita Salvio Spínola! Termina o Paulistão 2010! Conquista o título! Santos campeão paulista de 2010! Bom, vocês viram aí os gols, né? Agora vamos falar dos grandes no campeonato, começando pelo Corinthians. O Corinthians em 2010, né? Foi 100 anos de vida, né? Era o ano do centenário do Corinthians e tal, e o Corinthians estava com um time forte e tal, né? Embora a prioridade corintiana era a Libertadores, né? Na primeira fase o Corinthians decepciona, né? O time oscila e tal, né? E chega na última rodada precisando vencer, né? E torcer por tropeços de São Paulo e Grêmio Prudente, né? Só que o Corinthians faz a sua parte, né? Só que os outros dois adversários também fazem a sua parte e o Corinthians acaba ficando em quinto, né? Sendo eliminado já na primeira fase, né? Do Campeonato Paulista, né? Enfim, o Corinthians, que era o atual campeão, né? Não foi bem, né? E acabou ficando pelo caminho. Nos clássicos, o Corinthians bateu Palmeiras e São Paulo, né? Só que perdeu do Santos, por exemplo. Agora vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras fez feio nesse campeonato, né? O time até começa mais ou menos bem, mas depois o time decai muito e tal, né? Oscila demais, entra em crise, né? Tipo, leva de 4 do São Caetano, Muricy Ramalho demitido e tal. Aí a diretoria aposta no Antônio Carlos Zago, né? Que na época era novo como técnico, né? E o Palmeiras até chega a reagir um pouco na reta final ali, com um histórico 4-3 em cima do Santos, né? Mas o Palmeiras não mostrou que veio e acabou ficando em 11º lugar, quer dizer, ficou a 11 pontos do quarto colocado, ou seja, muito longe de buscar uma classificação, e o Palmeiras foi a decepção, né, nesse campeonato realmente, né? Para um time que, bom, recentemente tinha fracassado no Brasileirão passado, né, onde o Palmeiras era líder disparado, parecia que ia ser campeão, aí o time perdeu o fôlego e acabou nem se classificando para Libertadores, e isso trouxe prejuízos grandes, né, para os anos seguintes no Palmeiras, enfim. Outro detalhe é que esse ano foi o último ano, né, que o Palmeiras teve o Palestra Itália, o antigo Palestra Itália, né? Tanto que foi nesse ano que o Palestra fechou, né? E aí ergueu-se, né, o Allianz Parque, que a gente conhece, né? Enfim, aí os anos seguintes o Palmeiras ficou meio nômade, né? Teve que jogar no Canindé, jogar em Prudente, em outros lugares, né? E com isso não teve, né, sua casa principal, né, por quase 4 anos, né? Enfim. Agora vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo tava com um time ali forte ali, um time experiente, né? Tanto que tava na Libertadores e tal, né? Era a prioridade no São Paulo, né? Mas ainda assim o São Paulo quase que fica pelo caminho, né? O time do Morumbi oscila ali em alguns momentos e chega na última rodada precisando vencer e consegue vencer, né? O time vence o seu jogo e se classifica em quarto. Nos clássicos o São Paulo não foi muito bem, né? Aliás, não foi nada bem, né? O São Paulo perdeu os 3 clássicos, perdeu do Santos, perdeu do Palmeiras e perdeu do Corinthians. Isso fez com que o tricolor quase ficasse pelo caminho também, né? Classificado para a semifinal, o São Paulo encarou o Santos e, como eu falei, né? O São Paulo não mostrou que veio, perdeu mais 2 clássicos para o Santos agora, no caso, né? Eram 5 derrotas seguidas em clássico e o São Paulo deu adeus, né? Ao título, né? Enfim, o São Paulo, se quisesse ser campeão, tinha que se dar bem nos clássicos, mas nem isso conseguia e o São Paulo não mostrou que veio nesse campeonato, realmente, né? Agora vamos falar das zebras, que tivemos 2, né? Que foi o Grêmio Prudente e o Santo André. Começando pelo time de Prudente, né? De início, o Grêmio, né, era o Barueri, só que aí se mudou para Prudente e tal, né? Uma conversa ali de prefeitura e tal, né? O Grêmio Prudente se mudou, né? Não, o Grêmio Barueri se mudou, perdão. O time começou, né, jogando com o nome de Barueri até a 9ª, 10ª rodada, se não estiver errado. E aí
foi caracterizada a mudança de sede e tal, né? E aí o Grêmio passou a se chamar Grêmio Prudente, né? E com isso, aliás, o primeiro jogo que o Barueri virou Prudente foi na 12ª rodada, né? Num jogo contra o Rio Branco, né? E o time venceu 2-0, por exemplo. Enfim, o Grêmio usou 2 nomes, né, nesse campeonato. Começou como Barueri até a 11ª rodada. Depois da 12ª e diante virou o Grêmio Prudente. E mesmo com essas mudanças de local e tal, né, e problemas de adaptação, né, o Grêmio tinha um time experiente ali, né, tinha um time interessante. Tinha, por exemplo, o volante Marcos Assunção, né, que depois jogaria no Palmeiras, né. E o Prudente, né, o Barueri / Prudente avançou, apesar desses percalços aí, ficou em terceiro, né, surpreendeu a todos ali, né. Enfim, na semifinal o Prudente encarou o Santo André e, por causa da campanha, o Prudente ficou pelo caminho, né. O time perdeu do Ramalhão em casa, ganhou no ABC também, né, só que os placares iguais foram inúteis, vamos dizer assim, e o Santo André, como tinha a melhor campanha, avançou. Agora falando do Santo André, né? O Santo André fez bonita, né? Tinha um time forte ali, experiente, com nomes ali como Júlio César no gol, né? Que estava na campanha da Copa do Brasil 2004. O Santo André tinha Bruno César ali, um moleque ali que estava se destacando. Tinha um ataque interessante ali com Rodriguinho e Nunes, né? E o técnico do time era o Sérgio Soares, né? Enfim, o Santo André começou meio oscilando no campeonato, mas depois o time engrenou e jogou um grande futebol, né? Bateu o Palmeiras, bateu São Paulo não, quase que bateu o Corinthians, inclusive, né? Perdeu o jogo, mas deu trabalho, enfim. E o Santo André avançou em segundo, né? Sem sustos. Na semifinal, o Santo André precisou da campanha para avançar, né? Venceu o Prudente 2-1 fora, perdeu em casa 2-1, mas como tinha melhor campanha, o Ramalhão avançou. E aí na final, né, novamente o Santo André foi prejudicado pela campanha, né? O time perde do Santos 3-2, vence o Santos no jogo final também pelo mesmo placar, mas como o Santos tinha a melhor campanha, o campeão foi o Santos. E o Santo André merecia a melhor sorte nesse jogo, né? O time teve um gol mal anulado ali, né? Nessa final, né? Onde poderia ser 4-2 e, consequentemente, o título do Santo André. O Santo André jogou melhor que o Santos, né? Teve bola na trave e tudo mais. E, por detalhes, o Ramalhão não conseguiu o título paulista, né? Mas, enfim, foi uma campanha histórica, né? Do Santo André em 2010. E, convenhamos, esse foi o último lampejo, né? Do Santo André, que depois disso virou ladeira abaixo e nunca mais foi o mesmo time, né? Mas, enfim. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Dê um like, compartilhe o vídeo, comentem também, é isso. Eu vou ficando por aqui e falou!